Então, hoje, 28, sexta-feira de 2025, novembro, vamos continuar então o estudo que acabou de ligando a primeira parte do estudo Gálatas capítulo 4. Agora, porém, depois de conheceres a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos elementos fracos e miseráveis aos quais desejais novamente estar em escravidão? Então, aqui falamos de Akiva. Então, tirar Cristo é voltar aos rudimentos da guerra, da grande Babilônia, agora que se apressa para a violência do Armagedon, das máquinas e moscas. E urubus, né? A Babilônia vai terminar num grande exército, na guerra de Armagedon, em que os urubus vão comer os exércitos que Deus vai destruir ali com enxofre, fogo, granizo, e não vai deixar que eles tomem Israel, como diz os profetas e as profecias. Observai dias e meses e tempos. Dias, leis, meses e tempos sem Cristo e sem luz são sombras e até trevas, como Halloween. Tudo deve ser de Cristo, com Cristo e para Cristo. Só assim temos vida e vida abundante e infinda, ó insensatos. Então Paulo diz que esses que acreditam só em festas, em datas, em comemorações, estações, e vida, e agricultura, e plantar, e comer, e casar, e nascer, nos ciclos naturais, sem Cristo, eles estão caminhando nas trevas. Porque Cristo é que dá vida a todas essas festas, épocas, estações, vida e julgamento, salvação e misericórdia na hora da nossa Páscoa, porque a nossa carne então desfalecida e nossa alma segue para o seu destino eterno, que sem Cristo nossa alma não tem a misericórdia de Deus pelo sangue de Cristo, que foi um cheiro agradável para Deus Pai, de permitir acesso à sua casa, que é o céu. Só Deus Pai autoriza alguém, alguma alma, algum anjo entrar na sua casa, que é o céu. Ele não deu o céu aos homens, ele deu o céu a ninguém, a não ser seus santos, seus filhos. Ele deu a terra aos homens, mas o céu é dele, e nenhuma alma vai viver para sempre na terra, e ela precisa de um destino eterno, e o destino eterno ela vai para onde? Ela não vai para o céu se não tiver o sangue de Cristo que paga o ingresso para entrar no céu, assim como a gente não entra no cinema, num evento, sem pagar o preço de um ingresso. E lá não se paga com dinheiro, lá se paga com o sangue de Cristo e a fé na frutificação do Espírito Santo na vida que passou no corpo. Eu tenho medo por vós que tenha trabalhado convosco em vão. A consciência cristã deve estar plena de certeza, sem nenhuma dúvida de fé e promessa da herança de nossa filiação em Cristo Jesus por sua obra e Espírito Santo operante em nós. Só isso. Ó insensatos, justifiquemos muito trabalhando na fé, frutifiquemos. O grande questão que Paulo enfrenta, sem mencionar claramente, é que o poder sobre as noites na terra não depende de força ou tecnologia. Os mortos, as mortes, ou comércio, tecnologia, ou governos, ou ideologias, como a maioria pensa. Só Jesus, que já está no trono, é que manda bem, ou seja, já tem todo o reino para os filhos de Deus. E, irmãos, por isso qualquer guerra pelo poder na terra se torna uma ilusão, porque é o mundo espiritual que domina o poder na terra. E esse mundo espiritual está dividido entre os demônios, os santos anjos de Deus e o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo é o único poder que vence todos. Nós temos que estar do lado do Espírito Santo para ganhar todas essas guerras. Não é com drone, não é com foguete, não é com porta-avião, mas é com o Espírito Santo que nós venceremos a guerra espiritual. Do Evangelho, auxiliado pelo Evangelho, pelo sangue de Cristo que nos paga o ingresso da salvação. Então, tudo isso nós sabemos e fazemos com fé, para que possamos sempre estar bem com Deus. Aqui a gatinha está interrompendo a gente com esse barulho aqui, está atrás de comida, eu acho. Então, no Brasil, aqui, a gente está vivendo um país que se diz democrático, com uma ditadura narcoterrorista aí, de tribunais, de
de parlamentares, de governantes, né? A gente sabe bem onde a gente está vivendo, né? De mídia, né? E então não é normal a gente defender a fé em Cristo em qualquer lugar, né? A gente não pode, porque a gente é acusado, a gente não é convidado, né, para falar, né? Existe aí a ordem dos advogados, aí existem as acusações, né? E falsas acusações. Agora temos o Bolsonaro aí que está algemado, preso. Agora tiraram a algema, levaram ele para a prisão, né? Acho que tiraram a algema. E o crime dele é num processo que é inconstitucional, ilegal. Então, existem muitos brasileiros hoje, jornalistas, que estão exilados porque têm opinião diferente da atual que nós estamos vendo no Brasil. E não é só no Brasil que acontece isso, né? Na Venezuela, Nicarágua e nos países árabes islâmicos. Os Estados Unidos tenta dizer que vai ajudar e tal, que vai proteger o Brasil, né? Mas que depende do povo primeiro. Mas ele não faz nada com os direitos humanos lá na Arábia Saudita. Está fazendo acordo de paz, interessado em lucros, em comércio, etc. Então a gente vê que existe uma democracia babilônica, né, que o mundo vive com demônios e com anjos e com cristãos e com diferentes tipos de demônios, deuses no meio, Deus verdadeiro e aquela bagunça. Então não fica claro, mas a gente não deve se deixar enganar por isso, pelo esse mundo babilônico que nós vivemos no Brasil e em outras nações, né? Sabemos, nós devemos guardar o Espírito Santo da verdade de Cristo, não do demônio de Pilatos. Nós devemos saber bem claramente qual é a verdade e como é que a nossa alma se salva. 12, versículo 12 do capítulo 4, continuemos as notas. Paulo roga que aceitemos a sua interpretação da promessa de Abraão como verdadeira para nosso próprio bem, apesar das altas credenciais de Paulo vindas do próprio Cristo glorificado. Então, Paulo ainda roga, ele pede, ele não manda, ele poderia mandar, que nós criamos, na verdade, na autoridade que ele tem, né? Deus curou muitas pessoas por causa de Paulo, pela fé, pela doutrina que Paulo pregava. Ele teria autoridade de dizer assim, me ouçam, porque Deus está fazendo milagre, mostrando que eu estou falando a verdade. 13, enfermo na carne vos preguei o evangelho pela primeira vez. Então Paulo estava doente, né? Ele não foi em conforto pregar, levar a verdade para os Gálatas, mas com enfermidade. Então é a plenitude dessa revelação da salvação da nossa alma e da redenção e da vida eterna de Jesus, chegou a boa nova na geração de Paulo, o maior intelectual da sua época. Assim como hoje nós aprendemos a mecânica do avião, no século de Paulo, Deus revelou a mecânica da salvação da nossa alma. Onde está a bem-aventurança da qual falastes? Tenho em memória disso, vem próprios olhos por mim. Tornei-me, portanto, vosso inimigo porque vos falei a verdade. Sim, a verdade incomoda, então as pessoas não querem saber disso. Eu tenho um conhecido aí que compra na loja dele, só produto chinês, né? E ele começava a falar dos conservadores, dos patriotas, mas quando viu agora o problema que está dando de prisão dos patriotas, dos conservadores, ele disse que não quer mais falar de política, não quer mais saber de política, nem nada. As pessoas estão com medo de falar. Mas do evangelho a gente pode até deixar de falar de política, mas do evangelho, como cristão fiel, a gente nunca deve deixar de falar. Paulo está atônico com a fé devanecente dos Gálatas, que se achavam felizes e radiantes com a bem-aventurança de conhecer a fé no Evangelho. Mas deixaram esse perigo e estes quedas, passamos no caminho do crescimento, até amadurecer, mas humilhemos-nos e desesperemos-nos em oração, jejum, para não perdermos essa fé, para não nos tornarmos apóstolos da fé, incrédulos, ateus, comunistas, criminosos, jamais apóstolos. Deus nos socorra nessas dificuldades que passamos na vida de cristão. 17. Eles, zelo
zelosamente. Os judeus babilônicos do Talmud, Mishnah, seriam capazes de roubar a nossa fé e chocar ovos de serpente babilônica na nossa mente, coração e cabeça para ter lucros e nossos afetos, né, e nossas ofertas. Então nós temos que ter cuidado, devemos ofertar aos que pregam o verdadeiro evangelho. Não é bom ser zeloso e afetuoso no bem. No bem, ser afetuoso. Não é bom ser bom e confiante no evangelho somente quando temos alguém para nos ensinar e nos chamar a atenção, não. Nós devemos ser autônomos nessa defesa do evangelho. Esta é uma condição que nos informa o grau de maturidade cristã adulta. Somos cristãos em todo lugar, tempo, circunstância, ou só na bênção e na comunidade. Então, o evangelho não é só da prosperidade, também é da perseguição. Então, nesse momento de perseguição no Brasil aos evangélicos, as orações, etc., é que nossa fé amadurece. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores do parto até que Cristo seja formado em vós. Passaram-se anos até que começamos a ser ativos, militantes da palavra e do reino de Deus e da oração e do estudo bíblico na vida de trabalho ou aposentados. Somos liderados por padres e pastores que sofrem verdadeiras dores de parto para que sejamos cristãos maduros. E mesmo maduros, devemos prosseguir na luz, na santidade, crescentes no amor, na caridade, na moderação, na temperança, no conhecimento da palavra. Desejo estar presente, 20, e mudar